O Byte by Night é um bom assimétrico? Olha, sendo o mais direto possível, sim, é um bom assimétrico. Mas antes de falar disso, deixa seu like e se inscreve para mais shorts e vídeos longos aqui no canal. Estamos quase chegando na metade dos 4.000, conto com 6. Muita gente fala do jogo ser muito realista e de ter personagens muito legais. Mas também temos que levar em conta tudo que tem dentro do jogo, seja coisas boas ou ruins. Então, bora começar. Os mapas do jogo são muito bonitos, tendo detalhes extremamente impecáveis, além dos mapas serem bem otimizados. Mas nesses mapas tem um defeito, e esse defeito pode custar a partida inteira. E mesmo que esse defeito, caso removido, estraga a beleza do mapa, se ele não for removido, caso você esteja jogando e acabe caindo nesse erro, pode custar a sua vida, literalmente. Além de dar muito rage por causa que você travou em uma parte do mapa. Sim, esse erro é de você estar jogando e você travar em uma parte do mapa e você morrer por causa dela. Isso porque os mapas do Byte by Night não são esteticamente apropriados para um jogo de assimétrico. Já vi muita gente, inclusive o meu amigo, que tava reclamando por causa disso. Então, os mapas do Byte by Night são bonitos? São. São bem feitos? Também. Mas são apropriados como um mapa de assimétrico? Eu acho que eu não posso dizer sim. Mas é claro que essa é a minha opinião sobre os mapas. Se você tem outra, não tem problema nenhum. No momento em que estou editando esse vídeo, o Byte by Night possui 5 classes: a Customer, Magic, Security Guard, Fighter e Technic. Eu considero a classe Fighter como a melhor do jogo, mas cada um aí tem a sua opinião. Vamos começar com a classe mais comum do jogo, que é a classe Customer. Essa classe possui duas habilidades: a habilidade de comer pizza e recuperar a vida, e a habilidade de tomar refrigerante e ficar mais rápido. Possui 100 de vida no total, 12 de velocidade, 24 de velocidade quando estiver correndo e 100 de estamina. Eu criei um ranking para classificar todas as classes. Ranking escolhido: quebra galho. Classe Magic. Essa classe é um pouco polêmica, porque muitos consideram a melhor e vários consideram a pior. Mas hoje eu vou dar minha opinião aonde essa classe deveria realmente estar. O médico, ele também possui só duas habilidades, e elas são se curar, aonde você consegue recuperar sua vida, recuperando 5 de HP a cada 1 segundo, e também a segunda habilidade, que é de curar os outros players, curando 5 de HP a cada 2 segundos. Agora, eu não sei por que você se cura mais do que curar os outros players. Pra mim deveria ser tudo igual. A classe de médico possui 90 de vida, 12 de velocidade, 24 de velocidade correndo e 100 de HP. Eu gosto muito dessa classe, só que pelo fato dele conter 10 de vida a menos e também curar menos outros jogadores, além que o médico não consegue curar um outro médico. Isso vai reduzir o ranking dela. Ranking geral, puxa bem o pé do killer. Security Guard. Nossa, gente, essa daqui, na minha opinião, é a pior classe do jogo. Ah, mas Arthur, por que você acha ela a pior classe do jogo? É bem simples de dizer. Eu não sei usar essa classe. Eu já vi um monte de gente usando. Como pode? Bem, a primeira habilidade dessa classe é o Taser. Com o Taser você consegue meio que atordoar o killer, fazendo com que ele não consiga usar nenhuma habilidade e que ele também não consiga correr. Mas tem um caso onde que se o segurança atirar no killer, o killer também pode ficar com os controles invertidos. E a segunda habilidade dele faz com que ele consiga ver as câmeras e encontrar o killer, podendo marcar o killer e os geradores pelo mapa. Mas pelo que parece que essa classe não funciona comigo, por causa que eu não consigo acertar o Taser e nem marcar o killer por nada. Perdão. Bem, ele possui a mesma coisa dos outros: 100 de HP, 12 de velocidade, 24 de velocidade correndo e 100 de estamina. Bem, sendo bem direto, eu não gosto dessa classe. Talvez ela melhore no futuro, mas por enquanto, cê é louco, o killer faz tudo de ferrugem. Fighter. Pra ser sincero, essa é a classe do jogo que eu mais gosto. Tá, ok, ela é uma classe simples, só com a habilidade de você atacar e você defender. Mas também não podemos negar que essa é a classe mais fácil de se jogar no jogo. Além que eu quase nunca erro as habilidades. E se eu erro muito, eu tô com muito azar. A classe, ela também possui duas habilidades e são bem simples. A habilidade de você dar um ataque no killer e a outra é pra você bloquear o ataque do killer.
Jura? Se o Killer for acertado pelo ataque do sobrevivente, ele fica stunado por 2 segundos. E se o Killer atacar e o sobrevivente defender, o Killer também fica stunado por 2 segundos. E o lutador também tem uma estatística diferente dos outros sobreviventes. O lutador, ele tem 10 de vida a mais do que os outros sobreviventes. Já o resto é a mesma coisa que tem em todos. Esse era o meu main. Sim, era. Porque, infelizmente, eu já upei ele pro nível 20. Agora eu preciso upar os outros. Adeus, lutador. Eu sempre vou sentir sua falta. Com certeza, até o Golden Fred tem medo dessa classe. Calma, mano. Fica calmo. É só uma brincadeira. Por favor, não leve a sério. E última classe, mas não menos importante, a técnico. Nos shorts que eu fiz falando sobre essa classe, eu falei que ela era incrível, mas eu não sabia dos problemas dela. E agora que eu sei, eu considero a classe boa, mas não perfeita. A classe, mesmo custando 1.600 sucatas, possui apenas 2 habilidades. E essas habilidades são colocar e tirar a máscara e usar um rádio que atordou o Killer. A máscara faz o mapa inteiro ficar roxo e em algumas áreas específicas, claro, as áreas que vão estar meio que em roxo, com as linhas roxas, você vai conseguir atravessar esses objetos que estão com linhas roxas. Já o rádio, quando o Killer ele passa em cima do rádio, ele fica extremamente lento e cego. Só que a durabilidade desse rádio é uma bosta. Além que você só pode colocar um na partida, por causa que toda vez que você coloca um outro, o que você já tinha colocado, ele desaparece. Além que esse rádio ele fica por um tempo limitado. Toda vez que ele fica muito tempo lá, ele explode. Só que pra ser sincero, eu acho ele bem chatinho. Tanto pra você sendo killer, tanto pro seu amigo sendo killer. Mesmo que você só precise dar um tapa pra ele quebrar. E uma coisa que eu acabei não citando na máscara da Vayne. Caso você atravesse um objeto, você fica com lentidão. Muita gente achou isso muito ruim, inclusive eu, achei meio pai. Só que pelo fato de você conseguir atravessar áreas que para o Killer te alcançar, ele vai ter que dar uma volta pelo mapa, além que o rádio ele consegue ser chatinho para quem é o Killer, isso dá uma grande ajuda na partida. Então por causa disso, ranking geral, quebra galho. E esse daqui é o meu ranking com as minhas opiniões sobre as classes do Byte by Night. Mas e aí, você concorda com as minhas opiniões? Deixa aí nos comentários. Os killers do jogo, esses aqui eu tenho que falar, são extremamente roubados. Independente do killer, se você for uma pessoa boa em jogos assimétricos, você vai ganhar fácil. Bem, no meu caso, eu considero eu como mediano. Isso se eu estiver jogando no teclado e no mouse, por causa que se for no celular... Bem, o primeiro killer que a gente vai citar aqui é o Springtrap, o protagonista, o homem roxo, o homem ruim, Springtrap. Tá, chega. Mas falando do Springtrap, eu considero ele o melhor killer do jogo. E eu vou explicar isso aqui. Bem, pra começar, o Springtrap ele tem 5 habilidades. A primeira habilidade é acertar o sobrevivente usando o machado, só que é o machado na mão. A segunda habilidade é acertar o sobrevivente jogando o machado. A terceira habilidade faz com que o Killer ele consiga colocar traps no mapa. A quarta habilidade é o grito, que revela a posição dos sobreviventes e faz com que todos eles ficam cegos. Além do Killer recuperar 25 de estamina depois do grito. Só que para desbloquear o grito você precisa jogar o seu machado e ficar sem ele. A habilidade da trap é substituída pelo grito depois que você joga o machado. E a quinta e última habilidade é o Charge, que faz com que o Springtrap dê literalmente um charge e ele começa a correr muito rápido. E se ele encostar no sobrevivente, ele dá um grito e é bem na cara do survival e depois joga ele no chão, dando 40 de dano. Só que para desbloquear o Charge você precisa gritar. E para você gritar, você precisa jogar o machado. Então essas duas habilidades aí só são desbloqueadas depois que você joga o machado. Além do Springtrap ter as melhores skins do jogo, não tem como. Além que suas traps ajudam muito pelo mapa. Ranking geral, nerfa esse bicho. Mano, não tem como, ele é muito OP. Mimic. Mano, o Mimic ele tem muitas habilidades. Por causa disso eu vou falar de uma forma bem breve, bem resumida. Temos o modo silencioso, a habilidade de trocar de modo, modo força, modo velocidade, modo stealth, leap speed, grab stealth, drill stab stealth e drill stealth. Todas essas são as habilidades que o Mimic tem. Já que o Mimic ele possui 3 modos, o modo stealth, o modo speed e o modo stranging. E eu vou dar um exemplo básico aqui. O modo stealth ele consegue entrar debaixo da terra e dar um dano razoável. Já o modo speed ele consegue correr muito rápido, mas dá pouco dano. Já o modo strange, eu não preciso nem falar, ele te dá força, só que você corre muito devagar.
E bem, antes do update da nova classe, eu achava o Mimic uma bosta, mas agora parece que deram um buff pro coitado. E gente, não me peçam pra poder falar de todas as habilidades do Mimic nesse vídeo aqui. Eu vou fazer um shorts específico só do Mimic. Mas bem, o Mimic ele ficou bem melhor depois do update da nova classe. Então por causa disso, ranking geral, dá pra ganhar. E por favor, não me crucifiquem por achar o Mimic o pior dos killers. Mas quem sabe no futuro ele consegue superar todo mundo. Eu só não sei se ele vai superar a Puppet, né? O último killer do jogo. Por enquanto, eu sou bem ruim com Energy no celular, mas no teclado e mouse eu sou melhorzinho. Ah, e também, por favor, eu jogo tudo pelo console, então não me peça pra poder gravar vídeo no console, tá? Mas, voltando a falar do Energy, ele possui 5? Não, 7 habilidades. E graças a Deus, nerfaram essas habilidades aí, viu? Swing, Wary Eyes, Grab, Skin Stealer e Skin Stealer Explode. Das outras duas é Skin Stealer Throw e Skin Stealer Stab. Releva meu inglês aí, tá? Eu tô aprendendo ainda. Mas resumindo, a primeira habilidade dá um tapa, a segunda habilidade solta uns bichinhos extremamente chato, Grab, que puxa o player de longe, Skin Stealer é o disfarce, você pegando o corpo de uma outra pessoa e virando ela, e Skin Stealer Explode, que você se destransforma e você vira o Energy de novo. E essas aqui são duas habilidades quando ele tá transformado. De modo geral, killer maneiro, super legal. O único problema é que no início ele era extremamente roubado e o coitado foi tão nerfado que agora tá praticamente injogável. Mas eu ainda assim gosto bastante do Energy, então por causa disso, ranking geral é muito bom. E esses foram todos os meus rankings de classe até killers. E aí, vocês concordam comigo ou não? Agora vamos para a última parte do vídeo. No final de tudo, o jogo vale a pena? Galera, sendo mais honesto pra vocês, sim, o jogo vale muito a pena. Mesmo com seus desbalanceamentos, o jogo consegue ser um dos mais lindos do Roblox. E eu creio que ele vai ser um dos maiores jogos do Roblox no futuro. Justamente por ser minha franquia favorita, FNAF. Gente, vocês não têm noção o quanto que eu gosto de FNAF. É um jogo assim que tá no meu coração. Vai ficar para sempre no meu coração. Bem, se você gosta de FNAF, você vai gostar muito desse jogo. E se você gosta de jogos assimétricos, você também vai gostar bastante desse jogo, mesmo não conhecendo muito FNAF. Então é o seguinte, é um jogo que eu recomendo, joguem, é muito bom. Ah, e se você gosta de FNAF 2, nesse mês aqui vai lançar a Puppet, tá? Mas esse foi o vídeo, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falando de tudo que eu achei. Quais são as minhas opiniões sobre os bichos aqui. E é claro, se você concorda com elas ou não. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui!